Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Ministério Pão Vivo, hoje, direto ao assunto. Aquele tema palpitante sobre a Trindade. E tudo se originou pelo fato de que Jesus, ensinando aos judeus e aos seus discípulos, ele disse: eu vim do céu. E então, quando ele disse, podemos confirmar isto aqui em João, no capítulo 6, João 6, apenas confirmando, quando ele disse esta verdade, eu vim do céu. Vejamos aqui o que provocou entre os judeus, o que esta expressão provocou entre os judeus. Porque eu desci do céu, João 6, verso 38. Aí então suscitou entre eles uma dúvida, uma controvérsia, e suscita também entre nós hoje. Mas como Jesus está dizendo que desceu do céu, sendo que em realidade ele tinha nascido em Belém, lá na manjedoura, nasceu como um homem qualquer. Como discernir essas duas coisas? Basta saber que o nome Jesus quer dizer Jeová é salvação. A partir daí, temos de ter aquela confiança de que aquele homem que nasceu lá na manjedoura, lá em Belém, aquele homem que, como qualquer homem, ele cresceu, ele teve sede, ele teve fome, ele se cansou, ele teve dores. Então, era um homem. Por que agora dizer para os seus ouvintes, eu desci do céu? Jesus estava tocando de maneira indireta no fato da encarnação. Ele estava falando daquele mistério que os homens demoraram a entender. E até hoje, a maioria não entendem. Lembrem, aquela vez que, naquela controvérsia, Jesus vivia só enfrentando controvérsias, polemizando, pois era um momento de trevas no mundo, de incredulidade. A religião organizada, como sempre, ela criou no povo
aquela mente insensível, aquele apego às tradições. A religião cria nas pessoas aquela paixão pela tradição, aquela paixão pelo ensino dos pais, dos ancestrais. Então, foi difícil para Jesus romper esta barreira ou estas barreiras. Mas ele sabia porque ele tinha vindo. E então, em mais esta polêmica que agora envolvia a sua divindade, ele disse para os judeus, para os fariseus, os mestres, ele disse: Abraão viu o meu dia e se regozijou. Isso quer dizer, pulou de alegria. Eles ouviram esta palavra misteriosa, enigmática, e eles entenderam do lado natural como ele pode dizer isto. Ele não tem 50 anos. Estavam falando a verdade. O homem, Jesus, que nasceu em Belém, na realidade, não tinha 50 anos. Como que ele pode dizer isto? Ele não tem 50 anos e diz conhecer Abraão. Aí então ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: eu sou eterno. Ele estava dizendo: eu sou Deus. Quando ele disse lá em João 6,38, eu desci do céu, foi nesse sentido aí. E agora dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava fazendo eles rememorar, fazendo a gente lembrar que lá, naquela visão gloriosa de Moisés, lá no deserto, quando ele exercia sua atividade no campo, cuidando das ovelhas, e ele viu aquela sarça ardente, isto é, labaredas que crepitavam naquela sarça e não consumia a sarça. Ele aproximou-se para ver de que se tratava aquele fenômeno. Aí ele disse, ele ouviu aquela voz: Moisés, tira os pés da tua sandália, porque o lugar que tu estás é Terra Santa. Bem, Deus não queria só mostrar fogo. Deus veio para chamar Moisés para uma obra de libertação. Mas Moisés, sendo aquele tipo de um homem, de um cristão, que não se satisfaz só com tradições, que não se satisfaz só com dogmatismo. Ele não estava satisfeito em
ter aquele conhecimento superficial apenas de saber que ele servia ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó. Mas ele quis saber, quando Deus o encarregou daquela missão tão nobre e difícil, ele quis saber o nome de Deus. Ele disse: bem, eu vou lá para libertar o povo, e aquele povo está no meio de um povo idólatra. Eu vou falar com eles em nome de qual Deus? Eu quero saber o teu nome. E Deus então se revelou, disse para ele: Moisés, chegue lá e diga que eu sou, e enviou a voz. Aleluia. Depois, lá em Êxodo 6:3, Deus disse para Moisés: bem, Moisés, você é um homem privilegiado. Até hoje, para os patriarcas, eu fui conhecido como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, como Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ah, mas pelo meu nome, Senhor, eu nunca fui conhecido. Você é o primeiro. Que privilégio, Moisés. Sabe? Gravem esta cena. Este eu sou. Aí no deserto foi o que ele declarou para os fariseus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Concluindo, como homem, sua natureza humana, ele nasceu em Belém. Como nós temos o nosso domicílio de nascimento, cada um no nosso documento está a cidade. Você é natural de onde? Da cidade tal. Por exemplo, no meu documento está que eu sou natural de Brodowski, estado de São Paulo, porque eu nasci lá. Jesus era nascido em Belém, como homem. Ah, mas como Deus, ele não teve princípio nem fim. Por isso ele disse para os judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que resultou? Sabem o resultado? Pegaram em pedras, quiseram apedrejá-lo. Já viu? Os homens que diziam crer em Deus, os homens que diziam adorar a Deus, não acontece o mesmo hoje. Quando as verdades bíblicas, quando as verdades da palavra de Deus vêm de encontro às nossas tradições, aquele ensino modorrento, falso, mentiroso, nós também pegamos em pedra, nos revoltamos para o ataque,
para a rejeição, ao invés de nos humilharmos, de nos quebrantarmos perante Deus e dizer: Deus, revela-me o teu nome, a tua grandeza. Moisés teve esse espírito e foi revelado a ele o eu sou. E Jesus agora, sem temer, diz para os judeus: este eu sou eu. Aleluia! Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.